Olá, boa noite. Esta é mais uma gravação do estudo bíblico para grupos familiares da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, no canal IP de Vila Nova, aqui no YouTube. Nós estamos estudando sobre o incomparável Cristo. Qual é o impacto de Jesus na sua vida? Como você testemunha Jesus Cristo às outras pessoas? John Stott, nesse livro, ele nos apresenta o impacto de Jesus na vida de vários personagens da história do mundo e da igreja. Na primeira parte, nós discutimos os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, numa apresentação de como o Novo Testamento apresentou Cristo às pessoas. Na segunda parte, que nós terminamos na semana passada, nós vimos como a igreja, no decorrer dos séculos, apresentou Cristo, às vezes de forma equivocada, às vezes de forma incompleta, às vezes de forma adequada para o tempo em questão. Agora nós vamos iniciar a terceira parte do livro O Incomparável Cristo, do Dr. John Stott, onde ele vai tratar do impacto de Jesus na vida de algumas pessoas especificamente e como este impacto redundou no impacto que essa pessoa gerou na vida da sociedade, da igreja, daqueles ao seu redor no decorrer da história, no decorrer dos anos. Então, nós estamos chamando essa terceira parte de o Jesus influente. E, como introdução, John Stott levanta umas questões que nós precisamos parar para pensar. Como Jesus Cristo tem inspirado as pessoas no decorrer dos últimos 2 milênios? Como que o contato que nós temos com Jesus nos motiva a agir como agimos e a nortear as nossas intenções e as nossas decisões. Uma pergunta relacionada a esta é: que diferença faz no mundo o fato de Jesus Cristo ter vivido? Jesus Cristo de fato influenciou, trouxe mudanças para a sociedade, ou ele foi apenas mais uma voz famosa no decorrer da história do mundo? Quando nós falamos da influência pessoal da vida de Jesus na vida pessoal de algumas pessoas no decorrer da história, em primeiro lugar, é preciso distinguir a influência de Cristo das influências de outras culturas. Às vezes nós achamos que o que estamos fazendo vem de Jesus e, na verdade, vem do mundo mesmo, de uma expressão cultural da nossa época que nos molda e que nós, às vezes, dizemos que é Cristo ou que é o cristianismo. Nós precisamos entender que o cristianismo exerceu muita influência na cultura mundial, mas não foi a única influência na cultura do Ocidente que nós vivemos aqui nesta parte do mundo. Em segundo lugar, é preciso discernir o efeito do cristianismo no mundo e o efeito do mundo no cristianismo. Muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com bens materiais, e isso não é uma questão intracristianismo, é uma questão do mundanismo de muitas pessoas, o seu apego aos bens materiais, a sua cobiça por ter coisas, poder, sucesso, beleza, e nós achamos que esses valores do mundo são valores cristãos, quanto na verdade a palavra de Deus, o cristianismo, não conseguiu limpá-los ou tirá-los ou impedir que nós os aprendêssemos na cultura ao nosso redor. Uma outra questão: como lidamos com o sucesso e as ideologias políticos sociais. Nós temos pessoas que se apegam à direita, politicamente falando, ou à esquerda, ou ao conservadorismo econômico, ou ao progressismo econômico. Muitos cristãos se veem rezando, ou orando, ou agindo pela cartilha do marxismo, ou pela cartilha do positivismo lógico do francês Auguste Comte, e achando que isso é cristianismo, e nem sempre o cristianismo, nos seus postulados morais, filosóficos e até mesmo políticos, traz qualquer mudança ou influência na nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão.
Terceiro lugar, John Stott nos alerta que é preciso reconhecer com humildade que o cristianismo, não especificamente Cristo, a sua vida e a sua obra, mas o cristianismo, aqueles que são os seus seguidores, tem exercido influências tanto boas quanto más no mundo. Há muita coisa boa que o cristianismo trouxe para a sociedade, mas também em alguns momentos da história da igreja, o cristianismo deu mau exemplo e praticou coisas que não agradavam a Deus. E John Stott chama isso de pontos cegos na história da igreja, como as cruzadas e toda a carnificina e maldade e espólio que elas produziram, a Inquisição, onde a igreja muitas vezes manipulava a informação para poder justificar atitudes de violência gratuita ou preconceituosa contra pessoas e grupos, a própria escravidão, que o cristianismo foi tolerante para com ela e às vezes financeiramente envolvido nela, por uma questão de comodidade social, demorando mais de 1800 anos para que o cristianismo extirpasse a escravidão de pessoas na sociedade, e mesmo assim permitindo e tolerando outros tipos de escravidão mais sutis ou mais reservadas aqui, ali, acolá, e às vezes até mesmo dentro dos nossos muros. E o imperialismo colonialista nas missões cristãs do século XIX e XX, quando muitas vezes misturado com o evangelho se doutrinava os ouvintes com a cultura ocidental, com uma forma de opressão mesmo, dependência daqueles menos desenvolvidos para com aqueles mais desenvolvidos, ou pelo menos mais belicamente desenvolvidos na sua cultura. Tudo isso é importante nós termos em mente quando pensamos no tipo e no impacto, na amplitude do impacto de Jesus na vida, na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. E pensando nisso, é importante, mesmo levando em conta essas três questões, levar em conta que o cristianismo tem sim influenciado positivamente a sociedade no decorrer dos séculos. Nós vemos a influência cristã na arte, na arquitetura, na música, com gêneros musicais desenvolvidos pelas igrejas e a partir de cristãos comprometidos, na pintura, na própria ciência, gente cristã comprometida com Deus e comprometida com o conhecimento, com a melhoria de vida das pessoas, na própria democracia, como sistemas políticos, nos sistemas legais. O cristianismo sempre laborou a favor da verdade e da justiça, especialmente na vida moral e nos valores da dignidade humana, mesmo quando a própria humanidade não valorizou essas coisas. O cristianismo valorizou e continua valorizando uma vida moral mais equilibrada, mais ordenada e valores que preservem a vida das pessoas e que respeitem os direitos das pessoas, assim como também ensina os deveres que as pessoas devem praticar para com o seu próximo. Ninguém, nós precisamos constatar, afetou mais a vida humana sozinho do que Jesus Cristo, aquele homem de Nazaré. Diferentes pessoas têm sido influenciadas por diferentes aspectos da vida de Cristo, para a realização também de tarefas diferentes. John Stott nos chama a atenção para como que a vida de Jesus, ou certos elementos do caráter de Jesus, ou certos acontecimentos da história terrena de Jesus, impactaram e continuam impactando vidas ao redor do mundo. Tratar do Jesus influente e olhar para Jesus Cristo de duas maneiras, diz John Stott. Como a sua vida, em cada parte dela, atraiu e inspirou pessoas a testemunharem sobre ele. Como que a sua vida inteira, o seu ministério terreno, influenciou, atingiu, impactou, transformou e até mesmo moldou a vida de tantas pessoas que causaram influência ao seu redor. E segundo, como que o impacto de Cristo na vida dessas pessoas promoveu o impacto dessas pessoas nas vidas dos outros. Como que Cristo impactou Martin Luther King
E como que a vida, a obra, o trabalho, o ministério de Martin Luther King impactou as pessoas que ele pastoreou, as pessoas com as quais ele conversou, trabalhou e influenciou na sua luta pelo fim da segregação nos Estados Unidos da América do Norte e, por conseguinte, em todo o mundo depois disso. E hoje, então, eu quero apresentar apenas um deles. Nós vamos ver mais de 12 no decorrer das próximas semanas. Hoje eu quero apresentar Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele, ele, se, ele foi fascinado e profundamente impactado pela vida simples e pela pobreza de Jesus Cristo. Ele falava que o estábulo de Belém era algo marcante na sua trajetória. Francisco de Assis foi impactado por Cristo de duas formas, conforme nós lemos na sua biografia. Primeiro, o ensino de Cristo sobre a simplicidade. Tudo que Jesus falou e ensinou e viveu a respeito da simplicidade impactou profundamente a vida e o pensamento de Francisco de Assis. O exemplo pessoal de Jesus, em segundo lugar, de uma vida simples e humilde, o seu nascimento num estábulo, para ele era a suprema expressão da pobreza autoimposta do Filho de Deus. Ele vê para Jesus como homem pobre e como que isso mexeu com ele, uma vez que ele era um jovem rico com uma herança garantida naquela cidade italiana de Assis, lá por volta do ano 1200 depois de Cristo. Francisco de Assis, ele aprendeu a olhar para Jesus, ligando o berço, a manjedoura e a cruz, o Natal e a sexta-feira. Então ele olha para a manjedoura e percebe a sua ligação direta com a cruz. Ele olha para o Natal, o nascimento de Jesus, e faz uma ligação direta com a sexta-feira da paixão, ligando dessa forma, de forma teologicamente correta, a encarnação e a crucificação de Jesus Cristo. Ele mostra que dois eventos que testemunham a humildade de Cristo são exatamente o seu nascimento e a sua crucificação. A encarnação e a crucificação. O Natal e a sexta-feira da paixão. Isso levou Francisco de Assis, essa é uma fotografia da igreja, de um dos lados da igreja de Assis, na Itália, com uma estátua dele logo ali atrás. E a vida, o pensamento, as atitudes de Francisco de Assis, quando ele contemplava Jesus Cristo, o levou a fazer a sua interpretação particular daquilo que está escrito em Lucas capítulo 14, 25 a 33, que eu quero ler para você aqui. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O texto é exatamente aquele que diz: tome a sua cruz e siga-me. Então, Francisco de Assis olhou para esse texto e observou qual é o preço do discipulado.
Primeiro, odiar pai, mãe e demais familiares. Segundo, carregar a cruz e seguir a Cristo. Terceiro, renunciar a tudo o que possui. Para Francisco de Assis, o voto de pobreza foi uma forma de obedecer a esses 3 mandamentos. É claro que nós precisamos questionar se Jesus quer que nós façamos isso literalmente, no sentido de odiar mesmo pai e mãe, de carregar uma cruz de madeira nas costas e se entregar ao martírio como ele foi martirizado, ou como ele morreu na cruz, e renunciar todas as posses, vender todas as coisas, como Francisco de Assis acabou fazendo, para ter uma vida e um ministério completamente devotado a Cristo. Qual é o significado? Todos nós devemos fazer a mesma coisa que Francisco de Assis fez. O mandamento de Jesus é para que todos deixem suas famílias, parem de trabalhar e passem a viver uma vida de auto-sacrifício para que os outros, movidos por compaixão, venham a contribuir com essa obra. Parece que não é bem assim o que Cristo está querendo falar para nós no texto. Quando ele diz odiar pai e mãe, ele não quer dizer praticar o ódio para com os pais, mas amar mais a Cristo do que nós amamos os familiares. Não é odiar e tratar mal os familiares, mas é colocar o nosso amor por Cristo acima, além e à frente do nosso amor pelos nossos familiares. Cristo também quer nos dizer que devemos oferecer a Cristo um sacrifício vivo, ou melhor, oferecer a Deus um sacrifício vivo, vivendo para Deus todos os dias. Isso é carregar a cruz, assumir todas as alegrias e todas as tribulações que uma vida cristã verdadeira vai nos oferecer pela frente. Não é simplesmente deixar tudo e viver por conta do evangelho ou da conta do evangelho. É claro que Deus chama algumas pessoas para fazer isso, mas nem todas poderão fazer isso, porque o efeito prático seria até mesmo desastroso para o cristianismo. Não haveria como sustentar toda a obra se todos abrissem mão de tudo e vendessem tudo e fossem viver uma vida de dependência inteira de Deus e da igreja. Haveria um colapso no cristianismo mundial. O que Deus está falando para nós, o que Cristo está falando para nós, é que nós devemos oferecer tudo o que temos e o que somos para o serviço da casa de Deus, para o serviço da pregação do evangelho, para o anúncio do reino às pessoas. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós devemos renunciar a tudo o que possuímos, não quer dizer literalmente vender todas as nossas posses. Embora alguns Deus vai chamar para que faça isso. Ele está falando para colocar Cristo à frente dos nossos parentes, das nossas ambições e até mesmo das nossas posses. Colocar o que somos, o que temos, o que fazemos e o que possuímos a serviço do nome de Deus. No decorrer da história, muitas pessoas fizeram isso, sendo pessoas de posses, e abençoaram a pregação do evangelho e a manutenção do evangelho em vários locais onde era impossível fazer de outra forma. Mas a proposta de Francisco de Assis, ela continua permanecendo de pé. O conceito de que devemos fazer tudo por Cristo, que o impacto de Jesus na nossa vida transforma e molda todas as nossas opções. Francisco de Assis ficou impressionado com a pobreza, a vida humilde de Jesus, e ele foi impactado profundamente por isso, e isso, produzindo na vida dele a transformação que produziu, impactou toda a humanidade também com os ensinamentos de Francisco de Assis, tentando obedecer a Deus. É claro que ele também cometia equívocos, é claro que a vida exemplar dele nos impressiona, é claro que também há questões relacionadas à fé, à piedade e às práticas de Francisco de Assis que nós não vemos apoio bíblico para elas, a Mariologia é uma delas, mas é muito salutar entender, como Francisco de Assis entendeu, que o nascimento de Jesus está profundamente ligado à sua morte e à sua ressurreição.
Embora Francisco de Assis, como católico, enfatize mais o sacrifício e a morte do que a ressurreição e a vida, ele corretamente ligou o Natal com a Páscoa, com a Sexta-feira da Paixão, mostrando que nós devemos lidar melhor com isso. Uma curiosidade a respeito de Francisco de Assis é que ele foi um dos maiores incentivadores das comemorações do Natal, por causa exatamente da simplicidade de Cristo e do reconhecimento de que o Natal representava a comemoração da encarnação do nosso Salvador e não simplesmente a belezinha do pequeno Jesus de Belém, o pobrezinho de Belém. Não, é o Salvador que veio até nós. Isso então nos leva a algumas aplicações para essa nossa primeira meditação sobre a influência da vida de Jesus na vida de algumas pessoas. Primeiro, que o exemplo de Cristo provoca arrependimento e tomada de decisão para agir. Ah, o que mexeu com Francisco de Assis, John Stott vai mencionar em outro capítulo desse mesmo livro, foi que um dia, andando a cavalo pela cidade de Assis, Francisco de Assis era um homem rico, ele viu um leproso e ele apressou a marcha do cavalo. Mas lá na frente ele parou, arrependido, voltou atrás, desceu do cavalo e abraçou o leproso, resolvendo deixar tudo para obedecer o mandamento de Cristo de amar o próximo como a si mesmo. O exemplo de Jesus, de como ele cuidava dos necessitados, impactou, marcou profundamente a vida de Francisco de Assis, para que daí em diante ele também dedicasse a sua vida para, com simplicidade, acudir os necessitados. Segundo, o impacto de Cristo não somente impressiona, mas também se integra ao caráter de quem impactou, mudando a sua vida por completo. Porque Jesus cuidou do leproso, Francisco de Assis achou que devia cuidar também. Porque Jesus viveu uma vida simples, em pobreza, Francisco de Assis achou que deveria viver também. E então o impacto de Jesus na sua vida, que transformou e moldou o seu caráter, passou a fazer parte dele, de tal modo que ele era conhecido por isso que o impacto de Jesus causou na sua vida. Isso então nos leva a uma pergunta retórica, ou uma pergunta para levar você a pensar sobre a sua relação com Jesus Cristo. Qual aspecto da vida de Cristo te fascina, te impressiona? O que no Evangelho? Qual ação, qual atitude, qual palavra de Jesus é aquilo que marca profundamente a sua fé cristã? Pense sobre isso, ore sobre isso, tome decisões a respeito e a partir disso. Vamos orar, então, encerrando essa nossa primeira meditação. No nosso próximo encontro, semana que vem, nós vamos falar sobre 3 pessoas, um homem chamado Landesbury, Padre Damião, ou Padre Damien, e o Wellesley Bailey. Quero apresentar essas 3 pessoas para vocês. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor graça, paz, e queremos pedir que o impacto de Jesus na nossa vida molde o nosso caráter, transforme outras pessoas através de nós. Sabemos que é o Senhor quem muda o coração das pessoas, mas também sabemos que o Senhor pode e muitas vezes deseja nos usar para fazer isso. Usa-nos, molda-nos pela vida do teu Filho Jesus e abençoa a vida de outras pessoas através dessa moldagem, dessa modelação, dessa mudança que o Senhor está operando nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Não deixe de dar um like nesse vídeo se você gostou, compartilhar com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal IP de Vila Nova e desejar fazê-lo, vai ser uma alegria para nós recebê-lo no meio dessa comunidade de mais de 1000 inscritos que nós temos servido aqui na internet. Deus te abençoe. Até a próxima.